Olá pessoal, vamos para mais um passo a passo aqui. Esse risco é da apostila com rosas. Olha, vou começar pintando aqui para vocês. Esse vaso, vamos pintá-lo transparente, depois a nossa rosa de uma forma bem simples. Já convido você aí a curtir o nosso vídeo, deixa o seu comentário e compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a essa aula. Se você tem interesse na nossa apostila, deixa a sua mensagem aqui desse WhatsApp e adquire a apostila para pintar de forma simples projetos maravilhosos. Vou começar aqui, olha, com o clareador, passando dentro do vaso. Não vou pintar a folha por enquanto. Então, olha, vem uma boa quantidade de tinta. Esse tecido aqui é sacaria de algodão. E o pincel que eu estou usando é o número 12 da Condor. Então, olha, trago uma boa quantidade de clareador. Veja que eu deixo, olha, bem cheinho mesmo. Todo bem umedecido aqui dentro do vaso. Então, numa boa quantidade. Vou usar aqui o verde grama. Bem pouquinha tinta agora. Veja que eu trago, olha, pouquinha no cantinho do pincel. Vou começar em cima do risco. Veja aqui, olha, trago bem em cima e vou dando uma puxadinha para dentro, olha, suavizando. Por baixo aqui da pétala da minha rosa. E vem aqui, olha, no cantinho da folha. Observem aí que é pouquíssima tinta. Depois eu puxo, olha, viro o pincel e vou puxando essa tinta aqui, ó. Então, vem descendo. Vou pegar aqui do pezinho aqui lá embaixo, em cima do risco. E vou encontrando sempre, ó. Veja que a quantidade é mínima. Então, aqui é uma questãozinha mesmo de atenção e paciência, que é para dar um efeito aqui de transparência no nosso vaso, ó. Vai sempre repondo. Aqui tem os talinhos da rosa, que a gente vai pintar depois. O partezinho lá embaixo, deixa um pouquinho só mais forte. E sempre vou puxando bem. Bem no pezinho, dou um toquezinho mais, bem também, ó, com cuidado. Agora eu vou usar o branco. O mesmo pincel. E eu vou iluminar aqui por dentro. Veja que eu puxo, ó, no mesmo sentido que tá sempre o desenho. Sempre de baixo pra cima, ó. Vai e vem. Mais um toque, olha. Vou voltar no clareador. Fazer umas mesclinhas aqui no tom do verde, ó, sempre pouca coisa. Observe bem, é que é sempre pouca tinta mesmo. Agora, vamos deixar ele secar um pouco.
passando aqui, que a gente vai observando onde precisa da tinta, onde precisa repassar sempre. E eu tô usando o clareador aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui umas folhas, para vocês irem ficando com todo o passo a passo desse trabalho aqui. Para minhas folhas, eu vou usar clareador, começar aqui da primeira lá em cima, passar um pouco de clareador dentro. Venho com o mesmo verde grama, olha, o biquinho da folha. E vou puxar pra dentro. Verde oliva agora do finalzinho da folha, ó. Eu jogo pra cima. Venho no cantinho, em cima do risco, com o verde oliva. Agora no centro. E vou dar um puxadinho para um lado, para o outro. Vou repetir o processo nessa aqui. Ver o clareador, verde grama. Vem puxando, verde oliva. Vem bem coladinho mesmo o desenho, em cima do risco. E vai sempre levando para unir os dois tons, ó. Mistura bem. O verde oliva eu venho agora em cima do risco, ó, na pontinha da folha. Sempre dando uma limpadinha no pincel para tirar o excesso. As bolinhas de tinta aqui. Verde oliva. Bem no cantinho, ó, pincel bem em pezinho. Agora eu limpo bem o meu pincel. Venho no branco. Esse aqui é o pincel número 6, gente. Esqueci de falar no começo, olha. Com o branco, dou um toquezinho entre as folhas, iluminando, deixando a nervurinha bem visível, ó. Tirou um pouquinho aqui do excesso. Eu venho sempre tocando e vou puxando, olha, com suavidade. Sempre vou repondo um pouquinho, ó. Então, essas outras aqui será o mesmo processo. A nossa rosa, a gente vai usar, olha, vermelho vivo, vinho e vermelho fluorescente. Pincel número 8, vou começar da pétala central lá em cima, com o vermelho vivo, e venho descendo para o centro.
Nesse cantinho aqui, que é o centrinho da rosa, um toque do vinho, olha, pouquinha tinta. E aí, olha só, mistura, vai levando pra cima. Limpo meu pincel. E vou voltar com o vermelho vivo por baixo, olha. Esse é um jeitinho aqui de vocês aprenderem a pintura de rosas agora, gente, sem dificuldade nenhuma. Quem tá com a apostila na mão, vai acompanhando o risco igualzinho eu tô fazendo aqui, ó. Um toquezinho no vinho e vem, olha, por baixo do primeiro, bem pouquinho, ó. De um ladinho e do outro. E dá uma puxadinha, veja que é um pinguinho só. Sempre que usar o vinho, dá uma limpadinha no pincel, olha. Por baixo dessa pétala aqui, ó, um toquezinho do vinho novamente. Ó, bem pouquinho, ó, bem pouquinho. Aí joga para o ladinho e volta com o vermelho. Então, vejam que o vinho vem bem pouco, que é para ir somente trazendo sombra. Agora o vinho, olha, bem coladinho aqui no risco, ó. De um ladinho e do outro, e aí joga, ó, esfumando. Limpa para ir tirando o excesso. Essas pétalas laterais, olha, vermelho vivo. Tô usando o mesmo vermelho sempre, ó. Preenche bem a pétala. Eu já venho fazer essa segunda para ganhar um tempinho. Ó, em cima do risco e puxa, ó. Aí preenche o espaço todinho. Olha, do outro lado, em cima do risco. Olha, eu vou descendo em cima, coladinho no risco. Aí, vou preenchendo. Antes que seque, eu venho com o vinho, ó, o vinho sempre pontinha do pincel. E vou por baixo, olha. Então, aqui eu vou jogando, ó, pra lá. A pétalazinha aqui por baixo. Então, aqui em volta do corpinho da rosa, eu vou trazendo o vinho e sempre, ó, esfumando. Vem puxando para o lado do risco, ó. Vai trazendo sempre com delicadeza. Vermelho vivo. Preencher toda a pétala. Aqui você vê o risquinho da pétala, então, olha, vem com o vinho em cima do risco e traz ele para baixo. Novamente, a última pétalazinha aqui, ó.
Então, joga ela aqui, ó, vem no risco com o vermelho sempre. Preenche bem o espaço, não deixa nem um pouquinho do tecido sem pintura. E agora o vinho, ó, o risquinho tá bem aqui, então eu vou em cima dele. Aqui a outra pétalazinha que tá vindo, ó. E puxo o vinho para o lado de baixo. Novamente aqui, olha, essas pétalazinhas que vão ficar viradinhas, eu vou deixar em branco. E por baixo dela, ó, venho com o vinho. Puxo. Já vou fazer a outra, ó. Vou limpando o pincel. E aqui o vermelho. Preenche bem mesmo todo o espaçozinho do seu desenho. Vou repassando aqui a sombra. Então, gente, observem bem que em todo o processo eu tô usando o mesmo pincel e usando apenas vinho e vermelho vivo. Ó, repassando aqui, ó. Esse repasse sempre pouquinha tinta no mesmo cantinho que fez o primeiro. Então, prestem atenção aqui, olha, não tô usando mais do que uma tonalidade aqui, a mesma do comecinho. Tô passando no mesmo canto que fiz a primeira passadinha. Repassando a sombra. Agora, eu vou deixar meu pincel bem limpinho. Vou usar o vermelho fluorescente. Se você não tiver o vermelho fluorescente, você pode usar o pink. E fazer agora esse processo, olha. O mesmo pincel. Venho agora lá em cima. Fazendo aqui a marcação das pétalas. Curvinho para um lado e para outro. Por baixo aqui, ó. Uma curvinha viradinha, tipo uma meia-lua. E vou esfumando. Bem coladinho. Aqui eu vou afinando. Trazer uma mais fininha aqui, ó, de um ladinho. E do outro. Mesmo cantinho agora, com o vermelho fluorescente, dando mais vida aqui no tom da rosa. Venho agora em cada pétala. Em cima do risco. Aqui, se você deixar secar um pouquinho, ela vai dar um efeito ainda mais bonito. Então, você vem passando no mesmo canto que já fez o primeiro, olha. Pega no biquinho, no mesmo lugar e dá uma puxadinha pra dentro. Opa.
Agora, posiciona o pincel em cima do desenho, igual fez o primeiro. E sem segredo nenhum. Aqui, olha, a pétalazinha tá bem viradinha, então em cima dela eu faço a mesma curvinha aqui, ó. Dentro aqui do corpinho, do copinho dela, ó. Do outro lado, vem bem redondinho, ó. Agora, aqui no cantinho que vai virar, eu vou usar um pincelzinho mais estreito. Esse é o número 6. Vou passar um pouquinho do vermelho vivo. Olha. Vou fazer já no outro espaçozinho, ó, bem cuidadoso. E com o branco, um pouquinho branco, gente. Eu venho preencher aqui, ó. Vejam como o branco é pouquinho. Bem pouquinho na pontinha do pincel. Vou dar aqui, ó, uma quebradinha na pontinha dela aqui. Bem pouquinho, ó. Vem em cima do risquinho. Vou usar o fluorescente e dar um toquezinho aqui por dentro, sempre bem suave. Agora eu vou pegar no branco, olha, vejam só, tão pouquinho que quase vocês não percebem. E no cantinho só aqui da pétala eu vou dar uma quebradinha, ó. Veja que é mínimo, olha só. Então, um cantinho ou outro, olha, eu vou dar uma passadinha, como que limpando mesmo o pincel, olha, suavemente. Pouquinho mesmo. Então, gente, vejam só aí. Dando uma arrumadinha aqui na partezinha central, ó. É uma rosa super simples para vocês trabalharem. De um jeito, olha, muito, muito fácil, com um resultado bem bacana. Agora, eu tô vendo aqui com o branco, ó, só na boquinha aqui dela. Então, essas folhas aqui embaixo, vocês vão usar o mesmo processo. Os botõezinhos aqui, vou preencher com o vermelho vivo. Vou virar um pouquinho mais pra cima. Vai preenchendo todo o espaço com o vermelho vivo. Agora, eu venho com o vinho. Partezinha lá embaixo. E com o branco, vou iluminar aqui um ladinho. E um toquezinho lá em cima, puxando pra dentro.
Do outro lado eu trago um toquezinho, ó, do branco. Veja que eu praticamente é como uma limpeza aqui, ó, no pincel, só um toquezinho. O segundo botão aqui, ó. Estou vindo com o vinho